Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. A partir de agora, aqui no seu rádio, tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Mais de 1,5 milhão de litros de água já foram utilizados para combater o fogo no Pantanal. Câmara finaliza a votação de proposta que obriga o SUS a identificar pacientes com deficiências ocultas. Braço quebrado. Traficante é preso pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar transportar drogas em gesso. Pesquisa encontra variação de quase 15% nos preços do etanol em postos de combustíveis. E a última semana de julho começa com forte calor e clima seco em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Mato Grosso do Sul deverá voltar a conviver com um forte calor e um clima bastante seco nesta última semana do mês de julho, em meio à estação de inverno. Nesta segunda-feira, dia 29, a previsão é de altas temperaturas aliadas à baixa umidade relativa do ar. Conforme o Centec Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a aproximação de uma frente fria deverá favorecer o aumento de nebulosidade e leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sudeste, extremo sul e sudoeste. Hoje a previsão indica tempo com sol, aumento de nebulosidade e pontualmente chuvas nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 15 e 18 graus e máximas entre 24 e 26 graus para as regiões sul, sudoeste e sudeste. Na região pantaneira, esperam-se mínimas entre 18 e 20 graus e máximas entre 29 e 32 graus. Para as regiões norte e bolsão, esperam-se mínimas entre 16 e 18 graus e máximas entre 29 e 35 graus. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17 e máxima de 32 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 216,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 200,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 46,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 130,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Mais de 1,5 milhão de litros de água do Rio Paraguai foram utilizados para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal neste ano. As informações são da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, a Sanesul, responsável pela operacionalização do afluente no bioma. Esse balanço leva em consideração a utilização de água desde o início de junho, quando os incêndios se agravaram. A água é utilizada pelo Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Apenas em junho, 68 retiradas dos reservatórios foram realizadas. Já com a piora dos incêndios, somente em julho, até quinta-feira, dia 25, foram 123 viagens, o que corresponde a 1.014 metros cúbicos, totalizando mais de 1 milhão de litros de água bruta. Só o cargueiro KC-390, o avião gigante utilizado para despejar água na linha de fogo, foi responsável por despejar mais de 300 mil litros de águas no Pantanal. JD1 no ar. JD1 no ar. Uma pesquisa feita pela Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON-MS, identificou que no mês de julho o etanol comum apresentou variação de até 14,79% nos postos de combustíveis da capital. Ao todo, equipes do PROCON visitaram 15 estabelecimentos entre os dias 22, 23 e 24 de julho. O litro do etanol comum nas bombas variou 9,62% no pagamento à vista e 14,79% no crédito, com preço médio entre R$ 3,78 e R$ 3,91, respectivamente. Já o litro da gasolina comum no crédito teve uma diferença de 12,52%, apresentando valores entre R$ 5,59 e R$ 6,29. O diesel S10 comum teve variação de 7,28% na modalidade crédito, com preço médio de R$ 6,02. O combustível aditivado chegou a 1,67%, mantendo o mesmo valor médio para o pagamento à vista ou no crédito. O gás natural veicular GNV, seja à vista ou no crédito, os valores do metro cúbico mantiveram oscilações entre R$ 4,09 e R$
R$1.000,59. JD1 no ar. JD1 no ar. Quase R$42 bilhões serão investidos em mobilidade, prevenção a desastres, escoamento sanitário, abastecimento de água e infraestrutura social nas cidades. As obras são do novo Programa de Aceleração do Crescimento na modalidade Seleções, em que gestores municipais e estaduais indicam projetos prioritários para atender as populações locais. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda. São 710 municípios contemplados nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, no investimento de R$41 bilhões e 700 milhões de reais. O novo PAC Seleções realiza obras e empreendimentos em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados na destinação dos recursos. E os anúncios desta sexta-feira contemplam projetos de 5 modalidades: mobilidade, drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e o projeto Convive, da Justiça e Segurança Pública. O projeto vai construir 30 centros comunitários pela vida em todo o país. São 899 propostas selecionadas que vão receber mais investimentos do governo federal. Além disso, só o Rio Grande do Sul vai receber 6 bilhões e 500 milhões de reais para o restabelecimento da normalidade social. A expectativa do governo federal é de gerar mais de 535 mil empregos de formas direta e indireta nos próximos anos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre a abrangência e importância dessas obras do novo PAC Seleções. PAC vai evitar que as pessoas fiquem embaixo d'água, vai tirar as comunidades de conviver com o esgoto a céu aberto, vai levar água para quem precisa. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a necessidade de preparar todas as cidades brasileiras para enfrentar os eventos climáticos extremos. Prevenção voltou a ser prioridade nesse país. Serão 4 milhões de pessoas atendidas diretamente. É a prioridade de preparar, de deixar as nossas cidades com toda a infraestrutura. O novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023. O valor total destinado ao novo PAC Seleções é de 136 bilhões. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um jovem identificado como Vitor Morales da Costa, de 24 anos, conhecido como Vitinho, foi morto com pelo menos 8 disparos de arma de fogo na noite de domingo, dentro do apartamento em que morava, no condomínio Novo Oeste, em Três Lagoas. Pelo menos 3 atiradores, acompanhados de uma mulher, teriam invadido o apartamento e realizaram disparos a queima-roupa contra Vitinho, que estava no quarto. Os tiros atingiram a cabeça, o abdômen e as pernas do rapaz. A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido a mando de uma organização criminosa. Segundo o site 24 Horas News MS, a esposa da vítima não conseguiu identificar os suspeitos. A autoria e a motivação do crime são investigados pela Polícia Civil de Três Lagoas. O motociclista Lennon Carpolinga Bartolo, de 43 anos, morreu nesse fim de semana após ter várias paradas cardíacas em razão de um acidente de trânsito na Avenida José Barbosa Rodrigues, região do Residencial Búzios, em Campo Grande.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, Lennon rampou um quebra-molas e foi encontrado sem capacete, caído por populares que chamaram o SAMU. Lennon foi levado para a UPA do Leblon às 5h30 da manhã de sábado, onde sofreu 8 paradas cardiorrespiratórias e faleceu horas depois. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil e os fatos serão investigados como morte a esclarecer. E um traficante bem criativo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal com drogas escondidas no gesso. O rapaz de 21 anos foi abordado pela PRF na BR-262 em um carro com placas bolivianas. Durante a vistoria da documentação, os agentes notaram que havia um passageiro no banco traseiro do carro com o braço engessado de maneira suspeita. Questionado sobre o que havia acontecido com o braço, o suspeito confessou que estava transportando 2 quilos de pasta base de cocaína sob o gesso. Ele afirmou que pegou o entorpecente em Miranda e entregaria em Campo Grande. Segundo o traficante, os outros 2 passageiros não estariam envolvidos no crime. O homem que transportava drogas no gesso foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. No Senar MS, cada história é uma semente de transformação. Juntos iluminamos caminhos e cultivamos um futuro próspero para a vida de milhares de pessoas. Inclusive você que está escutando este anúncio e pode ter sido impactado por nossos serviços e ações mesmo sem saber. Quer conhecer histórias incríveis de pessoas que tiveram suas realidades transformadas? Acesse senarms.org.br e saiba mais. A próxima história pode ser a sua. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. No dia 31 de julho, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Hemosul, realizará uma ação especial para o cadastro de doadores de medula óssea. A ação, que visa mobilizar toda a comunidade hospitalar e instituições parceiras, ocorrerá no Hemosul do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que estará funcionando em horário estendido das 7 às 18 horas, sem interrupção para almoço. O Dia D de cadastro de doadores de medula óssea busca sensibilizar e recrutar novos doadores para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Servidores acadêmicos, estagiários, residentes, funcionários terceirizados e instituições parceiras estão sendo convidados a participar dessa importante iniciativa que pode salvar vidas. Além do cadastro de medula óssea, os voluntários que participarem do evento também terão a oportunidade de realizar a doação de sangue, contribuindo para a normalização dos estoques do Hemosul, que são fundamentais para atender às demandas de transfusões e outros procedimentos médicos. Para saber mais informações de como ser um doador de medula ou como doar sangue, acesse o portal hemosul.ms.gov.br. JD1 no ar. JD1 no ar. Uma nova lei permitirá que os agricultores utilizem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para calcular a área tributável de suas propriedades. Nesse caso, serão excluídas da área do imóvel rural as parcelas de preservação permanente e de reserva legal, aquelas que não se prestam à agropecuária e as declaradas como a de interesse para a proteção dos ecossistemas. O CAR é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que integra diversas informações e gera uma base de dados utilizada para controle, monitoramento e planejamento ambiental. Mais detalhes na reportagem de Júlia Lopes. Sancionada pelo presidente Lula, a nova legislação altera o Código Florestal para permitir que os agricultores utilizem o CAR na apuração da área tributável de suas propriedades, com base no cálculo do Imposto Territorial Rural. Para isso, são excluídas da área do imóvel rural as parcelas de preservação permanente e de reserva legal, aquelas que não se prestam à agropecuária e as declaradas como de interesse para a proteção dos ecossistemas. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, destacou a importância do cadastro ambiental para os agricultores. O Estado brasileiro está devendo ao setor produtivo o CAR. É uma política difícil de ser implementada,
mas precisa vontade política para que a gente possa ajudar os estados brasileiros a implementarem o CAR e poder avançar, dar um passo à frente. A lei sancionada também retira da lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente a obrigatoriedade do uso do ato declaratório ambiental para a redução do valor devido no imposto sobre a propriedade territorial rural. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas do final de semana. Olimpíadas 2024. As primeiras medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris surgiram no último final de semana, ainda sem o lugar mais alto do pódio. As conquistas vieram nas categorias de skate street feminino e no judô. A skatista Raíssa Leal, de apenas 16 anos, levou um bronze, enquanto os judocas William Lima e Larissa Pimenta ganharam uma prata e um bronze, respectivamente. Rebeca Andrade é uma das principais esperanças de medalha ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Campeã no salto em Tóquio 2020, a brasileira deu show ontem na fase de classificação e garantiu vaga em 5 finais, por equipes, individual geral, salto, trave e solo. As finais são disputadas em datas distintas. Sem dificuldades, o Brasil derrota a Quênia na estreia do vôlei feminino. O Brasil não encontrou dificuldades e estreou no torneio feminino de vôlei dos Jogos Olímpicos em Paris com vitórias de 3-0 sobre a seleção do Quênia. A partida terminou com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12. O próximo compromisso brasileiro, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, está marcado para quinta-feira, às 7 horas, horário de Mato Grosso do Sul, contra a seleção do Japão. No domingo, o adversário será a Polônia, a partir das 15 horas. Campeonato Brasileiro Série A, rodada de número 20, começou no sábado com o Palmeiras perdendo para o Vitória em casa por 2-0. O Criciúma venceu o Juventude por 2-1. Bahia e Internacional ficaram no empate em 1-1. O Cruzeiro goleou o Botafogo em casa por 3-0 e o Fortaleza venceu o São Paulo por 1-0. No domingo, o Fluminense venceu mais uma, venceu o Bragantino por 1-0. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense no Maracanã por 2-0. O Grêmio venceu o Vasco por 1-0, o Atlético Mineiro bateu o Corinthians por 2-1 e o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá também por 2-1. Campeonato Brasileiro Série B. Na sexta-feira, o Ituano empatou com o Vila Nova 0-0. No sábado, o Mirassol venceu o Operário do Paraná por 1-0. O Coritiba, no Couto Pereira, venceu a Chapecoense por 1-0. Na Arena Pernambuco, o Sport venceu a Ponte Preta. Já no domingo, o Guarani, no Brinco de Ouro, venceu o Brusque por 1-0. No Independência, o América empatou com o Ceará 2-2. No Rei Pelé, o CRB empatou com o Santos em 1-1. E hoje entram em campo o Paysandu enfrentando o Novo Horizontino. Amanhã, o Avaí enfrenta o Botafogo de São Paulo. E o Goiás enfrenta o Amazonas no Ilê Pinheiro, na Serrinha. Fórmula 1. Após 14 rodadas de muita emoção, chegou enfim a hora do descanso. Depois da vitória de George Russell, ainda pendente no Grande Prêmio da Bélgica, a Fórmula 1 encara a partir de hoje uma pausa de 4 semanas. O intervalo é durante o verão europeu. A categoria retorna somente no dia 25 de agosto com o Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort. A corrida será válida como a 15ª da temporada. Eu sou o Dinil Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprova projeto que obriga o SUS a distribuir fitas com girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. A reportagem é de Paula Moraes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga o Sistema Único de Saúde a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como é o caso do transtorno do espectro autista ou da surdez, entre outras. A fita com desenhos de girassóis já é usada em vários países do mundo como símbolo para identificar esses casos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a importância da proposta para as pessoas que têm alguma deficiência oculta. Ao não ter essa deficiência visível, acaba sofrendo constrangimentos e o não entendimento de que essa pessoa usufrua dos direitos que
que as pessoas com deficiência já conquistaram neste país. Dá prioridade em vários locais, vários espaços, enfim. Então é muito importante que nós possamos assegurar este cordão dos girassóis. O projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente cordões de fita com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas já pode seguir ao Senado. De Brasília, Paula Moraes. Comissões da Câmara aprovam um projeto que obriga a concessionária a adaptar carros para pessoas com deficiência física. A reportagem é de Maria Neves. Depois de aprovado em todas as comissões de mérito, projeto que prevê a adaptação de carros para pessoa com deficiência física pelas concessionárias chega à Comissão de Constituição e Justiça, última a analisar uma proposta. O texto estabelece uma série de regras para a adaptação dos veículos comprados com isenção de imposto sobre produtos industrializados e determina, inclusive, responsabilidade civil pela realização do serviço. Pela proposta, o comprador deverá comunicar no ato da compra todas as adaptações necessárias. A concessionária, então, terá de indicar a empresa para realizar o serviço. As montadoras também poderão credenciar empresas especializadas na instalação de kits de adaptação. A empresa que realiza as transformações terá de ser certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Caberá ao Inmetro também fiscalizar os padrões de segurança a serem observados na inspeção final, antes da entrega do veículo ao consumidor. Conforme explica o relator do texto na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, hoje as pessoas com deficiência compram o carro sem as adaptações necessárias. Com a mudança, já irá sair da concessionária com um veículo que atenda às suas necessidades. De que forma isso vai acontecer? O deficiente físico vai à concessionária, vai escolher um determinado veículo, e ele vai informar na concessionária, olha, eu sou portador da deficiência X. E a concessionária vai fazer a adaptação desse veículo para atender a necessidade daquele deficiente físico. Ainda conforme o projeto, se o comprador não indicar no momento da compra todas as adaptações que se fazem necessárias, o fabricante e o concessionário não serão obrigados a fazer as modificações que faltam de forma gratuita. O texto determina ainda que a empresa prestadora do serviço de adaptação terá responsabilidade perante o fabricante, o concessionário e o consumidor final. E tanto o fabricante quanto o concessionário quanto a empresa de adaptação têm responsabilidade com o comprador com relação à qualidade do veículo. Atualmente, segundo o autor da proposta, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, a pessoa com deficiência física compra um carro com isenção de tributos, mas fica responsável por sua adaptação. Com isso, argumenta que, além de ter um custo, o comprador perde a garantia do veículo. Uma lei de 1995 permite a pessoas com deficiência física comprarem carros com isenção do imposto sobre produtos industrializados. De Brasília, Maria Neves. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo, acesse o portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.